distanciando da margem, se distanciando da margem, né? E eu creio que ali os discípulos conversavam entre si, falavam daquilo que estava acontecendo ali, do que Jesus estava fazendo, né? Eu creio que os discípulos falavam uns com os outros isso. E diz a palavra do Senhor que no meio dessa conversa, desse bate-papo, desse diálogo que eles estavam tendo ali, sobre o que Jesus estava falando na margem do mar, se levantou-se uma grande tempestade. E essa tempestade não foi, amado, uma tempestade pequena, não, foi uma tempestade grande, que diz a palavra do Senhor que as ondas enchiam os barcos. Provavelmente os discípulos estavam ali com aquelas águas enchendo o barco, com aquela tempestade. Eu acredito que um estava com um balde na mão jogando água para fora, o outro, me ajuda aí, os barcos vizinhos, ei, vocês aí me ajude aqui, como é que nós vamos fazer? O barco, nós vamos perecer, nós vamos afundar. Só que tem um detalhe, amados, Jesus estava nesse barco, Jesus estava nesse barco, e eu te pergunto, como que alguém pode dormir em meio a uma tempestade? Diz a palavra de Deus que Jesus estava dormindo, encostado em uma almofada, porque a paz estava com ele. Eu acredito que naquele momento ali Jesus deve ter aberto, a Bíblia não fala isso, tá? Eu estou conjecturando. Jesus deve ter aberto os olhos assim e falado: eu quero ver o que eles vão fazer. E eles estão lá, me ajuda, vai aí, João, joga água para baixo, vai, Marco, me ajuda, joga água para baixo, tira essa água do barco, nós vamos afundar. E diz a palavra do Senhor que eles estavam ali pelejando com aquela tempestade, só que eles esqueceram que Jesus estava no barco, até que um se lembrou: ei, espera aí, Jesus está no barco, vai até lá, chama ele, mestre, tu não vê que estamos perecendo? Ajuda-nos. E Jesus levantou, diz a palavra do Senhor, que Jesus levantou naquele momento e diz: vento, aquieta-te, mar, cala-te. E diz a palavra do Senhor que houve grande bonança. Amado, essa tempestade que está acontecendo aqui na vida dos discípulos, às vezes acontece na minha vida e acontece na tua vida. Às vezes nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, lutando, pagando as nossas contas, né? E se levanta uma grande tempestade. E muitas das vezes nas nossas vidas nós começamos a lutar com as nossas forças, a lutar com aquilo que chega até nós, com o entendimento humano que chega até mim, até você. Nós começamos a lutar com as nossas armas. E nós começamos muitas das vezes a se desesperar. E no desespero, amado, quando nós nos desesperamos, nós cometemos erros, nós fazemos com que o inimigo de nossas almas venha se prevalecer mediante a situação em que nós estamos vivendo. Mas quando nós olhamos e vimos: espera aí, o Senhor está no barco, o Senhor está na minha vida, o Senhor está na minha casa, nós tomamos posse, nós começamos a lembrar das palavras que é pregada aqui nesse altar, das palavras de bênçãos, das palavras de vitórias, das palavras que você vai conseguir, que não há tempestade que te faça parar. E você começa a lembrar isso lá na sua casa, lá naquele momento que você está passando por aquela dificuldade, naquele momento que o teu pastor não está perto de você, naquele momento que aquele irmão de oração não está perto de você, que aquela irmã de oração não está perto de você, e você está lá sozinho, você e as suas dificuldades, você e a sua tempestade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor, Ele está do teu lado. Ele está esperando você falar assim: Senhor, olha para a minha luta, olha para a minha dificuldade, olhe, Senhor, para a minha fraqueza, me ajuda.
O Senhor está querendo ouvir isso de mim e de você. Como Jesus estava ali no barco, eu acredito, conjecturando aqui, eu acredito que ele olhou e começou a observar o que os discípulos iam fazer. O que eles iam fazer? Até que horas, até quando eles iam aguentar aquela situação? Até que se levantou um e falou assim: Jesus está no barco e eu vou falar com ele. Diz a palavra de Deus que aquilo ali foi tão forte que eles viraram um para os outros e falaram assim: que homem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Amados, nós não podemos diminuir Deus. E muitas das vezes eu e você, nós diminuímos Deus, nós diminuímos o poder de Deus na nossa vida, nós diminuímos o poder que Ele pode agir na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos vivendo numa situação, nós estamos vivendo numa tempestade, em que nós já oramos, em que nós já dobramos os nossos joelhos, em que nós já pedimos o Senhor, e nós não vimos o milagre acontecer. E por nós não vermos o milagre acontecer, amados, muitas das vezes a gente desiste, a gente para de orar, ou a gente ora assim, sem fé, orando por orar, orando porque nós temos que ter um protocolo. Eu tenho que orar todas as noites, eu tenho que orar todas as manhãs, mas não orar para Deus entrar com provisão na sua vida, para Deus entrar com milagre na tua vida. Eu quero recordar aqui o testemunho que eu trouxe aqui no domingo, onde eu havia passado por aquela situação, e eu falei com o Senhor assim: Senhor, amados, Senhor, eu trabalhei lá, eu fiz um trabalho de excelência, eu não tapiei nada, eu não fiz corpo mole em momento nenhum, muito pelo contrário, todos os desafios que chegavam para ser resolvido, eu estava ali pronto para resolver, mesmo que aquilo não estava dentro do contrato que eu tinha com aquela pessoa, eu estava ali pronto para resolver. E eu falei assim: Senhor, eu te peço, toca no coração desse homem, toca na mente, toca no coração dele, porque eu não posso fazer nada, é o Senhor que vai lá, é o Senhor que toca no coração da pessoa, não sou eu. Eu orei ao Senhor, não queria colocar essa pessoa na justiça, não queria, porque eu já falei aqui, a justiça ela é muito morosa, a gente perde tempo. Então um conselho que eu dou para cada um de vocês: justiça é a última instância que a gente usa. Quando não há jeito, quando você não consegue conversar com a pessoa não consegue conversar com você. Antes eu pensei assim: eu vou botar na justiça. Eu dirigindo o meu carro, Pamela, o Senhor falou assim: você já conversou com ele? Eu não. E se ele falar lá que você nem chamou ele para conversar? Aí eu falei assim: Pamela, mas eu tenho lá todas as conversas pelo WhatsApp, tudo mostrado ali direitinho. Não, primeiro você fala com ele, depois você tem uma atitude. Eu falei assim: amém. E assim eu fiz, conforme o Espírito Santo de Deus me ordenou. Falei com meu filho, falei com a minha esposa. Meu filho: pai, bota na justiça. Eu falei: não, filho, eu vou fazer isso não. Primeiro eu vou tentar uma conversa, depois é que eu vou pensar na justiça. E assim fiz todos os procedimentos. Chegou até ele, ele nunca me retornava, amados, nunca me retornava. Eu passava mensagem, ele não falava nada, ficava quieto. E eu falei assim: tá, botei na mão da pessoa, uma pessoa que só faz isso, ela só trabalha com isso, tá? Um exemplo: Márcio está me devendo um dinheiro, eu passo mensagem para ele, ele não responde, ele não fala nada. Essa pessoa, ela liga para o Márcio, ela conversa com o Márcio, ela explica ao Márcio, e o resto foi Deus que fez. O resto foi Deus que foi lá e tocou no coração dele. Você paga ele, ele precisa desse valor. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a mãe dele precisou de um trabalho meu
deve ter mais ou menos uns 3 a 4 anos, ela precisou de um trabalho meu. Aí me chamou, eu fui, dei o orçamento, fiz o trabalho da mãe dele. Falei com a mãe dele, olha, seu filho está me devendo X. Ele ainda não me pagou, eu nem sabia disso. Eu falei assim, poxa, isso antes disso tudo acontecer. Eu falei assim, pô, ela vai falar com ele, ele vai me pagar, né? Nada, mesma coisa que nada. Fiz o trabalho, ela me pagou, fiquei com medo dela não pagar, mas pagou direitinho. Depois eu falei, não vou deixar, não vou perder. Esse não é um valor que a gente pode deixar, né, passar batido. Eu vou correr atrás. Foi aonde Deus me direcionou. Então, por que eu estou contando isso para você? Porque nós precisamos colocar nossa fé diante do Senhor. O teu problema, para você olha assim, às vezes a gente olha, eu estou falando de mim, às vezes pode acontecer, mesma coisa com você. Às vezes eu olho para o meu problema é tão pequenininho, essa debilidade que eu tenho aqui é tão insignificante, mas Deus quer que você compartilhe com Ele. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, fala com o Senhor. Muitas das vezes você não abre o teu coração para um amigo, para uma amiga. Você está passando por uma situação difícil dentro da tua casa, com seu marido, com seu filho, com a sua esposa. Você não pega aquele amigo que você confia nele e você fala assim, poxa, eu preciso conversar contigo. Um amigo que você olha para ele e vê que ele tem um referencial. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem uma família estruturada, porque a gente não pode pedir conselho para qualquer um. A gente tem que olhar para a pessoa e ver que ela tem uma estrutura, que ela tem uma família alicerçada, que ela tem um lar alicerçado. Essa pessoa tem capacidade de te orientar. E nós temos que muitas das vezes, amados, até na orientação, a gente tem que analisar a orientação que você recebe. Porque eu já recebi muitas orientações que se eu seguisse eu ia para o buraco. E o Espírito Santo, Deus falou comigo assim, não faz isso. Não age dessa maneira. Funciona para ele, para você não funciona. E eu falei assim, meu Deus do céu, por que não funciona para mim se funcionou para ele? Porque eu e você, amados, nós somos especial para Deus. E Deus cuida de cada um de nós. Deus conhece cada um de nós. Cada problema que nós passamos, cada dificuldade que nós passamos, cada aflição que nós passamos, cada tempestade que você passa dentro da sua casa, que só você e Deus sabe, mais ninguém. Só você e Deus sabe aonde o calo aperta. Então nessa noite eu quero dizer para você, confia no Senhor, lembra que o Senhor está no barco, lembra que você pode clamar a Ele em qualquer momento da sua vida, qualquer hora, em qualquer lugar. Você não precisa estar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, lá no seu cantinho, para clamar a Deus, não, é qualquer lugar, amados. Eu sinto a presença de Deus dirigindo o meu carro, eu falo com Deus dirigindo o meu carro, eu falo com Deus pintando uma parede, eu falo com Deus em cima de um telhado fazendo um remendo. Você tem noção do que é isso? Às vezes eu vejo esses grandes homens de Deus pregando, como Billy Graham, dentre outros aí, que fizeram maravilhas, que foram usados por Deus, porque se permitiram ser usados por Deus. Nós temos que permitir ser usado por Deus, nós temos que se entregar ao Senhor. Muitas das vezes nós não somos usados porque nós não nos entregamos da maneira que temos que nos entregar. Porque quando nós começamos, amados, a nos entregar o nosso coração, entregar a nossa alma, entregar o nosso corpo, entregar a nossa mente, entregar a nossa voz, os nossos olhos, os nossos ouvidos ao Senhor, nós começamos a ver milagre acontecer. Aquilo que está difícil lá na sua casa, aquilo que está difícil lá no seu trabalho, quando você começa a se voltar para o Senhor, amados, é como um passo de mágica. As coisas começam a se resolver numa facilidade que você não acredita, que você, puxa, eu pelejei tanto para isso acontecer e nunca aconteceu, como é que agora está acontecendo? É porque você está se entregando,
é porque você está pedindo a Deus: Senhor, eu quero ver o milagre. Assim que nem acontece na vida da Joana, da Maria, do João, do Antônio, eu quero que aconteça na minha vida. Assim como o Senhor opera na vida daquele pastor lá, o Senhor usa ele para fazer milagre. Senhor, eu quero que o Senhor faça na minha vida. Agora é preciso a gente se dedicar, lembrar que Jesus está no barco. Amém? E depois disso, amados, depois dessa tempestade que eles passaram, Jesus continua e chega do outro lado do mar, e ele encontra um demoniado. Amados, esses homens estavam com Jesus. Esses homens não estavam afastados do Evangelho. Esses homens não estavam fracos na fé. Esses homens estavam ali do lado de Jesus, comendo com Jesus, bebendo com Jesus, andando com Jesus. E eles não falaram que nem eu e você às vezes nós falamos: puxa, eu estou na igreja, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Olha a luta que está se levantando na minha vida. Olha a tempestade que está se levantando na minha vida. Não, amados. Eles estavam ali firmes. Firmes porque eles sabiam que o Senhor estava com eles. Eles sabiam que a hora que eles abrissem a boca deles, o Senhor entraria com um milagre. Então nesta noite eu quero te aconselhar a abrir a sua boca e a falar com o Senhor: Senhor, entra na minha casa. Senhor, muda a minha estrutura, muda a minha história. Senhor, aquilo que eu estou vivendo eu não quero viver mais. Senhor, eu quero experimentar mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua glória. Eu não quero me conformar com migalhas, não, Senhor, eu quero o banquete. O Senhor tem um banquete para mim e para você. E nós precisamos se deleitar nisso, amados. Nós precisamos se deleitar nisso. Lá na glória, quando nós partirmos desse mundo, nós temos um lugar separado pelo Senhor para nós. Mas o Senhor, Ele quer que hoje, nós começamos a desfrutar das bênçãos de Deus. E para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus, é necessário nós se voltarmos a Deus. Hoje eu vim falando no carro: Senhor, eu tenho pregado muito e tenho falado em todas as minhas pregações o quão importante é a gente se voltar ao Senhor, se entregar ao Senhor. Hoje a Milene falou aqui, eu cheguei aqui, a Milene estava com a cara de cansada, com sono. Eu, amados, cheguei em casa mais cedo hoje, tomei um banho, sentei um pouquinho no sofá. Se a minha esposa não me chama, eu perdi a hora. Eu cochilei feio. E eu cheguei aqui muito cansado, mas muito cansado mesmo. A menina falou assim, um cansaço espiritual. Porque quando nós se posicionamos, o inferno também ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque é só nós permanecer. A palavra de Deus diz que se nós resistir o diabo, que ele fugirá de nós. Nós temos que sujeitar a Deus. Muitas das vezes, amados, você vai vir para a igreja cansado. Muitas das vezes você vai chegar aqui no culto de oração desanimado, cansado, sem força, mas você vai chegar aqui. E no momento que você chega e começa a orar e começa a clamar a Deus, o renovo vem. O renovo vem. Eu fui renovado aqui embaixo essa tarde, porque eu cheguei cansado, muito cansado, com sono, porque tem sido dias muito trabalhosos, mas o Senhor renovou as minhas forças. Amém? Então eu quero dizer, não deixe o cansaço te parar. Está cansado? Vem cansado mesmo. Muitas das vezes eu acordo de madrugada para ir ao banheiro, tomar uma água, e quando eu passo na sala, o Senhor fala assim: tu não vai orar? E teve um dia desses aí que eram as 4h pouca da manhã, eu levantei, fui ao banheiro, tomei uma água. Na hora que eu passei na sala, o Senhor: você não vai orar? E eu falei assim: amém. Dobrei meu joelho, amado, comecei a orar, comecei a clamar. E a presença de Deus inundou aquele lugar, eu senti a presença de Deus. Orei, acabei a minha oração, voltei para o quarto, pensei assim: poxa, eu não vou dormir.
Amado, eu bati na cama, eu dormi que nem pedra. Acordei, era 7 horas da manhã no outro dia. Amém? Então é preciso que nós se voltemos ao Senhor. É fácil? Não, não é fácil não, irmãos. O corpo é de cama. Muitas das vezes eu vou orar cansado, as pernas doendo, mas eu clamo ali, eu dobro meu joelho, porque a batalha é grande. Não é só na minha vida não, é na vida de todos nós. Às vezes você olha aqui, a Milene está lá ministrando, o Jefferson está lá, não tem problema, a vida deles é um mar de rosas. Se eu der o microfone para ela, a gente vai chorar, que ela vai ter que dar um lençol para nós, da luta que ela está passando. Mas não podemos desistir. Nós temos que o Senhor, Ele está no barco, o Senhor está na nossa vida. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos clamar a Deus nesse momento. E eu quero, amados, que você